na quarta-feira passada, não é verdade? Bom, vamos seguir. Romanos 1, 16, acharam? 17, apenas esses dois. Porque não me envergonho do evangelho de Deus, pois é o poder de Deus. Aliás, vamos voltar à leitura. A leitura não foi certa. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos orar, irmãos. Nosso Senhor Jesus, mais uma vez, oramos a Ti e fazemos isto em Teu nome e pedimos que nesse momento o Teu Espírito Santo, Ele esteja presente para nos fazer compreender o que estudaremos nesta noite. Que o conteúdo desta epístola aos Romanos também transforme nossas vidas, assim como transformou a vida de muitos irmãos que receberam estas palavras do apóstolo Paulo em Roma. Assim como a palavra do Senhor transformou na história da igreja homens e mulheres, que a nossa vida também seja transformada e que a tua palavra ela seja recebida com alegria, com expectativa e que a fé do teu povo ela seja fortalecida em ti. Nós oramos para que o Senhor avive a tua igreja. E o avivamento que cremos é o avivamento onde os teus filhos são convencidos a estar na tua casa para receber a tua palavra, para estudar a tua palavra. Nós oramos por isto, Pai. E oramos porque cremos que o Senhor fará esta obra, o teu Espírito Santo convencerá mentes e corações. Por isso entregamos esse tempo em tuas mãos, já te agradecendo por tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero passar aqui de forma resumida o que nós aprendemos e falamos na quarta-feira passada, um resumo bem breve, o resumo do resumo, para que a gente possa compreender ainda mais os pontos que vamos abordar hoje. Na quarta-feira passada, nós vimos os motivos que levaram Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, louvar e elogiar a fé dos irmãos da igreja em Roma. Nós falamos sobre isso. Eles estavam num contexto muito complexo, né? E por isso Paulo destacou e louvou a fé deles, dizendo, olha, a fé de vocês é proclamada em todo o mundo. Nós vimos que por causa das dificuldades que eles enfrentavam, estavam no núcleo, no centro imoral, né? Porque Roma, embora fosse um império poderoso da época, mas Roma também era chamada de esgoto do mundo, exatamente por causa do seu lado imoral e também o paganismo, porque lá se adoravam vários deuses. Então os cristãos enfrentavam essas dificuldades lá. E eles permaneciam servindo a Deus. Por isso que Paulo disse, olha, a fé de vocês, ela é uma fé que ensina, é uma fé inabalável. Vimos também, irmãos, o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele orava incessantemente por uma igreja que ele não conhecia. Porque Paulo ainda não havia estado lá pessoalmente. Paulo ainda não havia pisado ali em Roma. Mas ele já orava por aquela igreja, mesmo sem conhecê-la. E aí nós aprendemos o quê? O quão é importante nós não orarmos apenas por nossa igreja. Nós não temos interesse de pedir apenas por nossa igreja, mas clamarmos a Deus pelas igrejas também que nós não conhecemos. O pastor que está tendo sucesso lá na igreja que ele está trabalhando, que a liderança esteja trabalhando, que o povo esteja trabalhando e o trabalho está resultando
nós também devemos orar por essa gente. Orar pela igreja do Senhor Jesus, mesmo que é um núcleo onde nós não participamos. A igreja está crescendo, vamos orar por ela. Não vamos ficar com sentimento de dor de cotovelo, com sentimento de competição. Falamos sobre isso na quarta-feira passada e Paulo nos deu esse exemplo. Quarta-feira passada também, irmãos, discorremos sobre as várias vezes que Paulo planejou ir em Roma, mas ele mesmo disse na carta, na epístola, que ele foi impedido. Ele já queria estar lá em Roma, com os irmãos lá da igreja de Roma, há muito tempo. Mas por várias vezes que ele tentou, ele não conseguiu. E o que nós aprendemos? Que mesmo o excelente, o exímio apóstolo Paulo, um apóstolo conceituado, um grande homem de Deus, ele compreendia que nem tudo que ele queria se realizava. Nem tudo que ele planejava se concretizava. E aí nós aprendemos na quarta-feira passada que nem tudo, né, que nós queremos acontecerá. E que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Paulo quis ir várias vezes, mas não era plano de Deus que ele fosse ainda. Porque o plano de Deus é que ele fosse como prisioneiro. E para quê? Para alcançar a guarda pretoriana, os palacianos, lá do Império de Roma. Amém? Nós vimos também, irmãos, que por que Paulo chegou preso em Roma? Por que Deus, aprove Deus querer que Paulo chegasse lá preso? Vimos quarta-feira passada pelo menos por 3 motivos. Primeiro motivo, a igreja ela se mexeu. Porque vendo um homem privado da sua liberdade, mas ainda produzindo, mesmo na prisão, enquanto muitos ali tinham a sua liberdade, tinham a oportunidade de sair pregando, de fazer a obra de Deus, estavam lá morosos, quietos, inertes, desanimados, não evangelizando. Então, o testemunho de Paulo, mesmo preso e trabalhando, produzindo para o crescimento do reino, fez com que isso mexesse com o brilho da igreja. O segundo motivo, Paulo alcançou para Cristo, né, a guarda pretoriana e a elite do palácio de Roma. Esse foi o segundo motivo, porque ele, como prisioneiro, ele era guardado pelos soldados de Roma. Então ele teve acesso aos soldados e em momentos oportunos também ele se colocava diante da elite ali do palácio e ele aproveitava esse tempo para falar sobre o Evangelho de Deus. Então a guarda pretoriana ela foi alcançada pela pregação de Paulo, os palacianos também foram alcançados pela pregação de Paulo. Vimos que esse é o segundo motivo porque Paulo chegou preso em Roma. E o terceiro motivo, porque Paulo chegou preso, porque ele não podendo pregar, ele não tinha liberdade de sair, né, nas comunidades, na igreja, na casa de um, na casa de outro, para comungar com os irmãos, para ter aquele momento de comunhão com os irmãos. Como ele não podia, então ele escrevia cartas. E cartas com conteúdos riquíssimos, como, por exemplo, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, Colossenses e Filemão. Ou seja, os planos de Deus são maiores do que os nossos. E, por fim, nós terminamos esse brevíssimo resumo do que vimos na quarta-feira passada também, que o apóstolo, ele declarou ser devedor. Ele declarou que ele era um devedor e ele expõe os seus credores. A quem ele devia? E aí ele então disse, eu sou devedor dos gregos e dos sábios. Não é? Então, gregos, que são sábios, bárbaros, os ignorantes. E aí nós aprendemos o quê? Que nós também temos credores nesse sentido. Nós temos que levar a palavra de Deus a toda a gente. É uma dívida que nós temos. Nós vimos na quarta-feira passada, Paulo compreendia que a dívida dele não era com Deus. Porque nenhum homem que tem dívida com Deus consegue pagar. Por isso que ele enviou seu filho, Jesus. Jesus pagou a dívida. Então, após a dívida ter sido paga por Cristo, porque nenhum homem conseguiria pagar, porque o preço foi muito alto,
Por isso que tem aí muitos louvores, né? Sei que foi pago um alto preço. Não tem isso? Foi preço de sangue, a moeda foi o sangue de Jesus, né? É um preço muito alto. Homem nenhum conseguiria saldar essa dívida com Deus. Então Jesus pagou. Então qual que é a dívida que está agora? A dívida nossa com o pecador. Então Paulo nos ensinou isso. Vimos isso na quarta-feira passada. Eu sou devedor dos gregos, dos bárbaros, dos sábios e dos ignorantes. Aprendemos que quando ele fala gregos, é os mesmos sábios. E quando ele fala bárbaros, são os mesmos ignorantes. Porque Grécia, o povo da Grécia, o povo de Roma, recebeu a cultura da Grécia, né, da filosofia, a filosofia clássica, desde Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, a Roma também, ela recebe essa herança dos gregos, e ali os intelectuais ali que tinham estudos, que eram civilizados, eram chamados de sábios. Então, os romanos também, né? E os bárbaros eram os ignorantes mesmo, que não eram civilizados, que não tinha cultura elevada, podemos dizer assim. Aprendemos na quarta passada. Meus irmãos, e hoje nós vamos refletir sobre esses 2 versículos que nós lemos. Apenas esses 2 versículos. Mas não se engane, talvez você fale assim, ou então hoje vai ser mais rápido, pastor. Hoje só vai falar em 15 minutos, porque hoje foi só 2 versículos, aí você se engana. Porque o conteúdo que há nesses 2 versículos aqui, se quiséssemos, temos conteúdo para discursar 1 ano ou mais. Apenas nesses 2 versículos. E nesses 2 versículos está toda a tese da epístola de Paulo. E qual que era a tese defendida por Paulo em toda a epístola? A justificação pela fé. E nesses 2 versículos aqui nós vimos isso. Então neles está toda a tese que Paulo defendeu em toda a epístola. Desde o capítulo 1 até o capítulo 16. Amém? Então nós vimos no versículo 16, primeiro Paulo, ele usa uma expressão dizendo, pois eu não me envergonho. Né? Paulo, ele diz aqui que não se envergonha. Ou seja, ele não se sentia constrangido, porque o envergonhado, ele fica constrangido, ele fica acanhado, né? Paulo, ele não tinha receio, ele não tinha vergonha, ele não tinha receio, ele não se constrangia. Pelo que, pastor? O versículo 16 está dizendo. Quando ele diz assim, pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Então, nós vimos que Paulo, ele está declarando que no seu coração jamais ele se envergonharia de falar do evangelho de Cristo. Seja em qualquer lugar, seja em qualquer ambiente, para qualquer pessoa, nós precisamos compreender também o evangelho que Paulo pregava. Paulo disse que ele era o poder de Deus. E esse era o motivo do qual Paulo não se envergonhava. Porque o evangelho era o poder de Deus. E nós vamos entender nessa epístola aos Romanos, e a gente percebe, especialmente nos capítulos 1, 2 e a metade do capítulo 3, irmãos, que Paulo, ele expõe toda a decadência, toda a perdição da humanidade. Paulo, ele nos primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nessa epístola, Paulo expõe que a humanidade, toda a humanidade, está debaixo do pecado. Portanto, não há um justo
sequer. E por isso estão todos perdidos e condenados. E Paulo vai dizer, então, por que ele não se envergonha desse evangelho? Porque a humanidade perdida, condenada, recebe então uma boa notícia. E a boa notícia é o evangelho de Deus. E esse evangelho de Deus é poderoso para resgatar a humanidade, para resgatar o homem que está destinado ao inferno. O homem está, por causa dos seus pecados, condenado à morte. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele fala que o evangelho de Cristo é o poder de Deus. E no mesmo versículo, Paulo ele vem dizer que esse evangelho é o único que pode mudar esse quadro de perdição e condenação. Porque o evangelho pode mudar esse quadro. O evangelho pode salvar o perdido e condenado. Daí porque o evangelho de Cristo ele é poderoso. Veja bem, o homem, a humanidade, condenada. Condenada a morrer. A humanidade, alvo da ira de Deus. Mas aí vem o evangelho de Cristo e resgata o homem. Tira o homem da prisão. Tira de sobre o homem o peso da condenação. Por isso que ele diz que o evangelho de Cristo é poderoso. Por isso que ele está dizendo assim, ó, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. O poder para resgatar. O poder para livrar. O poder para transformar. O poder para mudar o pensamento desse homem. O pecado, irmãos, nós sabemos que ele expõe o homem ao vitupério. Quando eu falo que o pecado expõe o homem ao vitupério, é dizer, quando o homem peca, o pecado expõe a sua vergonha. O pecado humilha o homem. Por isso que, em uma das cartas de João, ele dá um conselho. Filhinhos, não peque não. Não é bom pecar. Aí depois ele diz, né, mas se vocês pecarem, sabe que tendes um advogado, Jesus Cristo, né, que intercede junto ao Pai por vós. Mas João começa dizendo assim, não é bom pecar não. Não peque, evite pecar, exatamente pelo o resultado que o pecado traz no indivíduo. O pecado, ele expõe o homem ao vitupério, ele expõe o homem à vergonha, à humilhação. Nós vimos isto lá na queda do homem no jardim. Quando ocorreu a queda de Adão e Eva, o que resultou nisso? Eles viram que estavam nus. E aí, quando Deus aparece no jardim, chamando, Adão, ô Adão, onde tu estás, meu filho? Onde tu estás, Adão? Cadê você, Adão? Qual foi a resposta de Adão? Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor no jardim e nós vimos, presta atenção, nós vimos que estávamos nus e nós nos escondemos. Eles estavam com vergonha. Eles estavam envergonhados. Aí Deus pergunta a eles, mas quem falou para vocês que vocês estão nus? O que aconteceu aqui, Adão? Aí ele narra, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela foi lá, comeu do fruto e me deu também, eu comi. Aí chega na mulher, Eva, o que foi aqui, Eva? Que confusão é essa? Foi a serpente que o Senhor criou, aquela lá, ó. Ela me seduziu, ela falou comigo que não tinha nada a ver. Eu fui comi, ainda dei um pedaço. Eu costumo brincar, né, que Adão e Eva não comeu, não foi a maçã nos filmes aí de Hollywood, né, nas revistas aí que são tragas, aí, as revistas em quadrinho aí, não foi a maçã. Eu brinco que eles estavam com tanta vontade de comer daquele fruto que era o coco, né, comeram e beberam, né, porque o coco você come e bebe, não é verdade? Eu costumo brincar assim. Então, Adão ali e Eva,
Eles estavam humilhados, porque desobedeceram a Deus. O pecado humilha o homem. O pecado expõe o homem. Então, quando Paulo aparece dizendo que o evangelho é o poder salvador, ele também, quando Paulo fala assim, ó, o evangelho é o poder que salva. Paulo também ele está afrontando o pensamento romano. Por que Paulo está afrontando o pensamento romano, meus amados? Porque o pensamento romano compreendia que o poder não era uma ideia abstrata, o poder era uma força prática. Não era uma força abstrata, algo abstrato. O que é algo abstrato? É algo que você sabe que existe, mas você não pode apalpar. Mas existe. Para os romanos, o poder era algo na prática. Um exemplo disso era o poder do imperador. O imperador, ele era soberano. Ele detinha o poder supremo, o poder maior. Vocês querem um exemplo? Quando ocorria as lutas no Coliseu e os gladiadores se enfrentavam e um gladiador vencia o outro. E aquele gladiador que perdeu, ele ficava ali agora na mão do imperador. Porque o imperador, ele é quem tinha o poder de decidir sobre o destino daquele perdedor. Se ele iria viver ou morrer. É dizer, que o imperador podia perdoar ele porque ele perdeu aquela guerra, aquela luta, e deixar ele vivo. Vocês lembram do sinal que o imperador fazia? Dizem que o árbitro era a multidão. E se a multidão dissesse assim, morte, 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 então o imperador, para crescer ainda mais popularmente, para ele ter a graça do povo, ele olhava para o gladiador que estava forte ali, que tinha vencido o perdedor, e fazia assim com o polegar. Então ele matava aquele perdedor. Mas podia acontecer também que a multidão pedisse que matasse, derramasse sangue, porque a multidão que ficava ali, os povos que ficavam no Coliseu ali, eles já entravam ali naquele ambiente ali, com um gosto de sangue na boca. Era o que entretia eles. Era um divertimento para eles. Eles gostavam de ver sangue sendo derramado. Aquelas cenas de violência. E às vezes o povo pedia, mata, mata, mata. Aí o imperador às vezes fazia assim, ó, para deixar a expectativa, né? E o povo gritando, mata, mata. E o imperador às vezes fazia assim, para deixar aquele perdedor vivo. Porque ele era soberano. Mesmo o povo pedindo. Podia acontecer, e já aconteceu na história, né? Então, o conceito de poder que os romanos compreendiam era esse. Aí Paulo aparece falando, o evangelho é o poder de Deus para salvar o condenado. Eles não aceitam isso. Ele diz, não, quem tem o poder aqui é o César. Quem tem poder é o nosso Kyrios. O que é Kyrios? Kyrios é um termo, né, que utiliza-se para Senhor. César é o nosso Kyrios. César é o Senhor. É ele que tem poder. Então era muita... Olha, muito poder na mão de um homem só, né, concentrado, né? Embora a gente sabe que tinha lá o Senado, os conselheiros do imperador. Mas olha, especialmente nesse momento que eu narrei para vocês. O poder da vida na mão, ou da morte ali, né, o poder de dar a vida ou mandar matar na mão de um homem, do imperador. Então era isso que eles entendiam. No contexto cultural de Roma, a palavra que Paulo, o evangelho que Paulo estava pregando, colidia, afrontava
o pensamento romano, porque no contexto cultural deles, o poder era medido pela força militar também. A guarda pretoriana era os soldados mais treinados que eles tinham. Era a elite da guarda. Era como se hoje vocês não ouvem dizer nas forças de segurança, a elite, os atiradores de elite. Não tem? São os mais preparados, altamente preparados. Então, a guarda pretoriana, ela fazia também a guarda direta, a proteção direta do imperador. Portanto, na cultura romana, o poder era medido pela força militar. Também a influência política e o status social. Quem essa pessoa é na sociedade? É alguém importante? Então essa pessoa tem um certo poder. Ah, não, é um escravo. Ah, não é nada. Então eles compreendiam que declarar que de um homem que foi crucificado, que está ali o verdadeiro poder, era algo assim escandaloso. Era algo que fazia os romanos rir. Ó Paulo, esse evangelho que você está pregando aí, você diz que ele tem poder, fala de quem? Aí fala do carpinteiro. Vocês não tomaram conhecimento, não? Então quero dizer para vocês, o carpinteiro que morreu, não morreu como? Morreu crucificado. Ele morreu a pior morte. Isso é uma vergonha. E você chama ele de Deus? Era como se eles dissessem para Paulo assim, então quer dizer que o nosso poder punitivo matou o seu Deus lá na cruz. Que Deus é esse? Então eles ficavam assim, como é que vocês não têm vergonha de ostentar isso, não? Vocês servem a esse tal de Cristo, dizendo que ele é o Senhor de vocês? Vocês não têm vergonha, não? Paulo, então, ele vai pregando esse evangelho, e ele apresenta esse evangelho, e é motivo de bizarrice, de chocarrice, melhor dizendo, é motivo de escárnio. E, ademais, os cristãos romanos, eles eram hostilizados por causa da fé que eles tinham em Cristo. Por que eles eram hostilizados? Porque, eles eram acusados que no dia do Senhor, e o dia do Senhor agora já é o domingo, né? O dia do Senhor, eles reúnem nos lugares mais baixos, nos túneis. Eles reúnem e lá eles praticam canibalismo. Eles acusavam os cristãos de canibalismo. Por quê? Porque eles bebem o sangue e comem a carne do seu líder. Eles não entendiam. Era loucura para eles. Eles diziam assim, esse povo, eles são canibais. Porque eles bebem o sangue e comem a carne do líder deles. Como eles não participavam, né? Só participavam os cristãos mesmos da ceia do Senhor, daquele momento ali de comunhão. Mas quando eles ouviam que eles estavam ali participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus, eles saíam dizendo que eles praticavam canibalismo, comia carne de gente. E para piorar, eles diziam que os cristãos cometiam também incesto. Mas por que os cristãos aqui cometem incesto? Porque casa-se irmão com irmã. É porque o irmão olhava para a irmã e falava assim, ô irmã, vamos orar para ver se Deus abençoa o nosso casamento. Por causa dessa forma de tratamento, né? A irmã fulana de tal, o irmão fulano de tal, é a irmandade, né? Então eles falavam assim, esse povo que diz que
que anda nesse evangelho aí, do tal do Cristo, né, do tal de Cristo, eles praticam incesto também, irmão casa com irmão, e vice-versa. Então não era fácil, os cristãos, eles eram motivo de chocarrice, eram motivo de hostilidade, hostilizavam eles. Então Paulo agora aparece dizendo, eu não me envergonho. E porque também Paulo, quando ele era fariseu, ele era o principal que defendia a religião judaica. E ele liderou muitas cruzadas de perseguição a cristãos da Igreja do Senhor Jesus. Ele perseguia, prendia e matava. Inclusive, que quando Estevão caiu apedrejado, dizem que caiu aos pés de Paulo, de Saulo de Tarso. Ainda era Saulo de Tarso. E agora ele está do lado que ele perseguia. É como se alguém dissesse para ele assim, rapaz, mas você é tão inteligente, você é um filósofo, Paulo, você é um pensador, você é um homem intelectual, está aí no meio dessa gentinha, acreditando no poder desse Cristo. Se ele fosse tão poderoso assim que vocês dizem, se ele fosse Deus, por que ele não se livrou daquela pena tão rigorosa? Porque a morte de cruz era a pior morte que pudesse um sujeito se submeter, ser submetido naquela época. Eram os amaldiçoados. Eram criminosos e aqueles que cometiam também crimes, principalmente políticos, os rebeldes que morriam na cruz. Então alguém dizia para Paulo, você devia ter vergonha. Você é um homem tão inteligente, acreditando nisso. Mas aí Paulo vem dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, nós não podemos envergonhar do evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já esteve presente, você já participou de um ambiente hostil ao evangelho do Senhor Jesus? Talvez você pense assim, não, pastor, aqui no Brasil nós não vivemos isso, porque o Brasil é um país laico, não há uma religião oficial, então aqui há liberdade de culto, somos livres, podemos pregar nas praças, podemos abrir os templos e realizar os cultos e pregar o evangelho, não há hostilidade. Será que não há mesmo? Será que lá na empresa onde você trabalha, no ciclo ali laboral que você faz parte, não surge lá algumas piadinhas quando alguém toma conhecimento que você é crente, que você é cristão? Às vezes, uma forma ou outra de menosprezar a sua fé em Cristo Jesus. Nós vimos artigos produzidos por intelectuais na internet que depreciam a fé dos cristãos. Nós vimos pessoas que ocupam posições relevantes na sociedade, até atores também de novelas, aqueles que têm programas de TV, um momento ou outro fazendo alguma chocarrice com o evangelho do Senhor Jesus, com a fé dos cristãos. Mas diante de tudo isso, irmãos, nós não podemos nos envergonhar do evangelho, porque ele é poderoso para salvar. Quando Paulo ele diz que o evangelho é poderoso para salvar, o evangelho de Cristo, primeiro ele falou a condição da humanidade, né? A humanidade está perdida. A humanidade está sentenciada à morte eterna. A humanidade está na reta, na mira da ira de Deus. E por causa disto, por causa da condição da humanidade, pelos pecados e delitos, é que Paulo vem dizer o porquê que o evangelho tem poder. Por que o evangelho de Cristo é poderoso?
Exatamente por causa desse caráter resgatador, transformador, salvador que o Evangelho tem. Amém, meus amados? Quando a gente, eu perguntando ainda se você já participou de um ambiente, já esteve presente em um ambiente hostil, isso pode acontecer até na própria casa. Tem muitos cristãos que nem todos da sua família são evangélicos. E há quem lá da casa dele zomba da fé dele. Por exemplo, quando falamos que Jesus é Deus e que veio em carne, muitos zombam. Deus veio em carne? Acredito não. E zombam. E quando falamos que ele morreu, mas ressuscitou, aí que eles riem. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Eles não acreditam. E zombam. E quando nós afirmamos que ele voltará? Ah, aí acabou. É aí que eles fazem piadas e tudo mais. Mas nós não podemos ter vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Nós já vimos o que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de resgatar. Ele é capaz de tirar a condenação de sobre o condenado. Então, para melhor compreensão desse poder do Evangelho, que alcança com salvação todo aquele que crer, quando nós observamos o estado em que a humanidade se encontra, totalmente perdida, e aí fica a pergunta, né, se a humanidade está totalmente perdida, quem poderá salvar? Olha Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. A humanidade está perdida. Quem poderá salvá-la? A pergunta, né, eu não resisto, a pergunta da dona Florinda, ou de qualquer personagem lá do Chapolin Colorado. Oh, e agora? Quem poderá nos defender? Né? A humanidade está destruída, está condenada, está caminhando para o abismo, a passos largos. Quem poderá salvar? Olha o versículo 10 do capítulo 3. Diz assim, vamos ler juntos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Olha aí Paulo, ele recorrendo às escrituras, e ele vem reforçar o seu argumento da importância de crer no Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Por quê? Está escrito. Não há um justo. Nenhum sequer. Nós percebemos aqui, irmãos, que Paulo, ele é redundante, né? Ele reforça. Ele poderia simplesmente dizer assim, ó, não há um justo sequer, ponto. Está entendido? Está entendido. Ninguém se salva. Ninguém consegue livrar a si mesmo da condenação. Nenhum homem é capaz de justificar a si mesmo para que chegue diante de Deus e diga assim, eu não mereço ser condenado. Eu não posso ser condenado. Porque eu sou bom, porque eu guardo a sua lei de capa a capa, do início ao fim, de A a Z. Então Paulo, ele para deixar bem claro, ele diz assim, ó, não há um justo sequer. Ele vai e reforça, nenhum sequer. Você pode buscar, pensar, você pode refletir, que não há nenhum. Nem o Jó, que era homem íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. Embora Jó tivesse todas essas virtudes, homem reto, homem íntegro, homem temente a Deus, que se desviava do mal,
Jó tinha suas falhas. Com todas essas virtudes aqui, ele tinha suas falhas. Os heróis da fé que a Bíblia fala, eles tinham as suas falhas. Abraão, Noé e tantos outros. Então, quem poderá salvar a humanidade desse desespero? Porque está indo a passos largos para a condenação, para o abismo. Irmãos, nós precisamos compreender no que consiste esse evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, ele consiste na transformação. É o que chamamos de metanoia. É ele que opera a mudança na mente do homem. É ele que transforma o homem. O evangelho de Cristo, ele se consiste na libertação que ele realiza. Ele muda o jeito de andar. Ele muda o jeito de agir. Ele muda o jeito de pensar. Ele muda o jeito de falar. Ele muda até o jeito de vestir. Ele absolve o condenado. Ele perdoa o pecador. Ele traz para perto o que estava longe. Ele levanta o que caiu. Ele limpa o que está sujo. Ele converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ele arranca da prisão. Ele encontra o perdido. Ele traz de volta o que foi embora. Ele tem poder para salvar e livrar da condenação eterna. E por que o evangelho faz tudo isso? Porque ele é poderoso. Porque o evangelho é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O evangelho trata-se de Jesus. E ele realiza todas essas coisas. Restaura, liberta, perdoa, levanta, transforma, muda a mente, muda o coração, muda o sentimento, muda os atos, muda as palavras, muda o pensamento, muda tudo na vida do homem e na vida da mulher. Por isso que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, e esse evangelho também poderoso, ele tem um caráter universal. Vamos observar isto. O que Paulo diz no versículo 16 do capítulo 1. Versículo 16, capítulo 1, que lemos aqui. Porque Paulo disse assim, ó, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus e depois do grego. Vamos ler juntos? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. O que nós vimos aqui? O caráter do evangelho. Por isso que ele é poderoso. Porque o evangelho, ele, como Paulo diz, ele veio para salvar todo aquele que crer. O evangelho é Jesus, o evangelho trata-se de Cristo. É o poder que veio de salvar todo aquele que crer. E aí Paulo enumera aqui, ó, primeiro do judeu, depois o grego. Quando Paulo ele cita primeiro os judeus e depois os gregos, isso não é uma ordem de prioridade, viu, irmãos? Não é uma ordem de prioridade dizendo assim, o judeu é mais importante do que os gregos. Quando fala gregos, está falando os gentios, os povos, outras gentes, de outras partes do mundo. Então, toda vez que nós vimos nas cartas de Paulo falando grego,
é também os ímpios. E quando Paulo coloca nessa ordem, primeiro dos judeus, e também do grego, não é que Paulo está dizendo que os judeus são melhores. Não existe essa ordem de prioridade, amados. Como que Paulo estava querendo dizer, o judeu é mais importante, o grego é menos importante. Não, 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 não. É simples de compreender. É porque, primeiro dos judeus, provavelmente por uma ordem cronológica, porque o evangelho foi anunciado desde a antiguidade, lá na antiga aliança, por meio dos profetas, que eram judeus, que eram israelitas. Né? Desde o passado, desde aquela época. Aí vem Jesus e nasce, vive, cresce, inicia o seu ministério, e ele, as partes geográficas que ele mais trabalhou foi no meio do povo judeu. E aí, quando ele é assunto aos céus após a sua ressurreição, qual que é a ordem que ele deu para os discípulos? Vocês vão ficar primeiro em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Depois, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia, aí ó, e até alcançar os confins da terra. Então é porque o evangelho de Deus começou sendo pregado para os judeus, desde a antiguidade, até mesmo antes de Cristo. Porque o evangelho, nós já vimos, que o primeiro evangelista foi Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando ele deu a notícia, ó, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Proto-evangelho, o primeiro evangelho. Então de lá para cá o evangelho veio sendo anunciado pelos profetas. E Deus utilizou do povo judeu para iniciar, o povo de Israel ali, para iniciar a anunciação do evangelho. Depois de Jesus, ele foi pregando ali em Jerusalém, Judéia, Samaria, até alcançar os confins da terra. Então o que nós vimos aqui, irmãos? É o alcance universal desse evangelho poderoso. Porque Deus não quer que ninguém se perca. O desejo de Deus é para que ninguém se perca. Por isso que Paulo, trocando em palavras aqui, ó, Paulo está dizendo, primeiro judeus, porque começou sendo pregado por eles. Jesus pregou também aqui. Mas depois os discípulos iniciaram as suas pregações em Jerusalém, Judéia, e foram ganhando os confins da terra. E depois, os povos, os gentios, quando ele fala aqui, também do grego. Então nós vimos que esse evangelho tem esse caráter universal. Porque Deus não quer que ninguém se perca. O desejo de Deus é a salvação de todas as pessoas. Para que ninguém deixe de ser alcançado. Para que ninguém não desconheça desse evangelho poderoso. Olha só, Romanos 2,11. É para que ninguém se perca. E por quê? O evangelho tem que ser levado a todos. Tanto judeus quanto gentios. Olha lá, ó. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. No contexto desse texto aqui, é claro que Paulo está falando sobre a impenitência dos judeus. Que eles se arrogavam de guardar a lei e achavam que eram salvos por causa disso. E Paulo vem mostrar para eles que homem nenhum consegue guardar a lei. E que eles estavam também condenados. Porque eles desobedeciam a lei de Deus. Os judeus achavam que porque Deus entregou a lei para eles, eles eram os melhores, os privilegiados, e já eram salvos por causa disso.
Então, no contexto aqui desse texto, é porque eu não gosto de pegar versículo isolado, irmãos, que eu tenho que explicar. No contexto, nos outros versículos anteriores, Paulo está falando sobre a impenitência, a desobediência daquela gente, o povo de dura servir, coração duro dos judeus. Aí Paulo vem dizendo, ó, Deus não faz acepção de pessoas, não. Deus vai tratar com o judeu e vai tratar também com o grego, vai tratar com toda a gente que quebrou a sua lei. Porque Deus não faz acepção de pessoas. É isto que esse versículo aqui vem falar. Mas nós também compreendemos que o desejo de Deus para que o evangelho seja levado a todos os povos é porque também não faz acepção de pessoas. Ele não quer salvar só os judeus. Ele não quer salvar só uma etnia, só uma raça, só um povo. Ele quer que toda a humanidade seja alcançada. Por isso ele deu ordem aos discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Que evangelho? Esse evangelho poderoso, esse evangelho transformador, esse evangelho que convence o homem do pecado, esse evangelho que levanta o caído, esse evangelho que traz de volta aquele que foi para longe, aquele que se desviou, esse evangelho que transforma mentes e corações. Leve para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, irmãos, nós vamos observar também, no versículo 17, Paulo ele diz que o evangelho, que é o poder de Deus, ele revela também a justiça de Deus. No evangelho de Deus, no evangelho de Cristo, esse evangelho poderoso, ele revela também a justiça de Deus. Vamos ler de novo o versículo 17. Vamos ler juntos? Eis, Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Olha lá. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque nele se descobre, nele quem? No evangelho de Cristo. Então Paulo diz que quem recebe o evangelho de Cristo encontra também uma outra coisa. Acha uma outra coisa. Descobre. Descobrir é encontrar, né? Descobrir é achar. Então você recebe o evangelho de Cristo e aí você também recebe a justiça divina. Olha que coisa maravilhosa. Porque nele se descobre a justiça, ou seja, no evangelho de Cristo, que é poderoso para salvar, se recebe também, se descobre a justiça divina, a justiça de Deus. Irmãos, o evangelho carrega consigo a justiça. Quer dizer, aonde o evangelho de Cristo for, a justiça de Deus também está indo. Ou seja, uma coisa está associada à outra. O evangelho associado à justiça e a justiça associada ao evangelho. Não há como dissociar essas duas coisas. Porque se descobre a justiça de Deus no evangelho de Cristo. Então recebeu o evangelho de Cristo, compreendeu a justiça divina. Que coisa poderosa. Meus irmãos, e o que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? É que Deus não vai condenar ninguém por condenar. Ô pastor, o que é a justiça de Deus? É que ele é um Deus justo. Ele não vai condenar alguém para o seu bel prazer. Ele quer condenar. Você
eu quero, você eu não quero, você eu quero, você eu não quero, você eu vou condenar, você eu não vou condenar, você eu já condeno. Você... Não. Quando ele condena alguém, ele expõe as razões pelas quais ele está condenando aquele indivíduo. Isso é justiça. A gente não usa aí no senso comum a expressão Deus é justo. Você não usa essa expressão? Quando você, no seu senso de justiça, às vezes você está sendo injustiçado por alguma pessoa que agiu com injustiça com você, e você talvez vê outra pessoa agindo com injustiça com outra pessoa, aí você fala assim, ó, preocupa não, Deus é justo, não é? Então você está falando da justiça de Deus. É que ele não vai condenar porque quer apenas. Embora possa fazer isso, porque ele é soberano. Mas como ele é justo, ele é soberano, mas ele é justo, ele vai dizer assim para o indivíduo, ó, você está sendo condenado por causa dos seus pecados. É por causa da prática dos delitos e pecados que você pratica. E é por isso que você está sendo condenado. Por isso que nesse tribunal do qual você está sendo julgado, você vai sair daqui já sentenciado, e a sentença é de morte. Por causa disso. Porque você quebrou a minha lei. Porque você teve mais prazer, mais deleite nos seus erros, nos seus pecados, do que na minha lei. Irmãos, nós vimos isso em Romanos, capítulo 2, no versículo 6. Olha lá, Romanos, capítulo 2, versículo 6. Vamos ler juntos. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, aí vai elencando, Paulo vem elencando, e nos próximos encontros nossos nós vamos estar falando de forma mais detalhada. Mas aqui está dizendo, ó, Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Deus é justo. Ó, o que você está recebendo é pelo que você fez. Se a pessoa não fez, então Deus não vai impor sobre ela uma correção. O problema é que não há um justo sequer, a gente já viu, não há um justo sequer, não tem jeito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, irmãos. O que é isso? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisa aprender esse termo, a glória de Deus. O que é isso? A glória é a obra. E tem obra maior do que a obra de Cristo no Calvário? O Evangelho? Por isso que ele é poderoso para salvar. Glória é honras por obras realizadas. Isso que quer dizer glória. Glória não é fumaça, raio, fogo, trovão, barulho, poder. Não. Glória é honras por obras realizadas. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, pecou, então você carece da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Porque só a obra de Cristo na cruz do Calvário pode te livrar. Só o sangue derramado no madeiro pode te livrar da morte eterna. Então, aqui deixa mais claro a justiça de Deus. Ele não vai condenar por condenar. Ele vai dar recompensa a cada um segundo as suas obras. Portanto, irmãos, sendo assim, nós concluímos que todo homem, sem exceção de ninguém, todo homem, o rico, o pobre, o mais fortinho, o magrinho, o alto, o baixo, o branco, o preto, o feio, o bonito, o escravo, o livre. Nós estamos concluindo que todo homem, sem exceção de ninguém,
é culpado diante de Deus por causa dos seus pecados. Todo homem, absolutamente todo homem. Se o homem é culpado por causa dos seus pecados e Deus é justo, qual o resultado disso? Vou repetir. Se o homem é culpado pelos seus pecados e Deus é justo, qual é o resultado? Condenação. Não existe outro resultado. Vamos lá em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Percebe que essa palavra todos é todos mesmo. Não há um justo sequer. Um sequer, Paulo ainda repete depois, não foi? Agora aqui, ó, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, aqui está dizendo todos pecaram e destituíram. É porque essa foi o termo que o tradutor da época achou mais próximo. Mas a tradução correta é todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem. E necessitam. São carentes da glória de Deus. E a glória são as obras que Deus realiza. E a maior obra é o que chamamos de Evangelho de Deus. Esse Evangelho poderoso, porque foi a morte do seu Filho na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para trazer o homem de volta, para livrar o homem da condenação e da morte. Irmãos, diante desse desespero que nós acabamos de ver aqui, o que Deus faz então para salvar o homem? Ele envia o seu Filho para morrer na cruz. Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, e agora? O que Deus faz para salvar o homem? Ele chega para o seu filho e diz, olha, não há outra forma. Você vai lá, vai sofrer, vai ser desprezado, vai ser cuspido na face, vai ser escarnecido, vai ser vituperado, vai ser envergonhado, vai ser vendido, vai ser traído, vai ser abandonado até pelos mais próximos de ti, vai ser cravado na madeira, vai agonizar na cruz, vai derramar o seu sangue para livrar o homem da condenação. Portanto, irmãos, ao enviar o seu filho para fazer esse sacrifício, para cumprir esta agenda dolorosa, nós precisamos entender que Jesus não morreu apenas para cumprir uma agenda de Deus, e ele não morreu apenas por causa dos nossos pecados. Ele morreu por causa da justiça de Deus. Se eu perguntar a vocês assim, por que Jesus morreu? Todos vão dizer, por causa dos meus pecados. Tem gente que vai responder até cantando. Por que Jesus morreu, irmã? Jesus morreu por causa dos meus pecados, meu querido pastor. Essa é a resposta mais óbvia que você vai dar. Mas Jesus morreu pelos seus pecados? Sim. Mas morreu também porque Deus é justo. A justiça de Deus matou Jesus.
Eu vou explicar a vocês melhor o que é isso. Ele morreu por causa dos pecados? Sim, mas morreu por causa da justiça de Deus. Porque quando Deus envia Jesus, Deus enviou um substituto no seu lugar. Era você que tinha que morrer. A humanidade toda tinha que morrer. A humanidade toda perecer. Mas aí Deus envia Jesus como substituto. E ele é condenado no lugar do pecador. Então ele é punido por causa dos nossos pecados. E ele morre no Calvário. Jesus morreu porque Deus é justo. Vocês lembram que eu disse, há minutos atrás, que porque ele é justo, ele vai condenar de acordo com o pecado que o homem praticou? Deus recompensará de acordo com as obras que o homem praticou? Justiça dele, ele é justo. Então quem tinha que morrer era eu e você. Quem tinha que morrer era o homem. O homem estava condenado. Mas aí ele envia o seu filho para morrer no lugar da humanidade. Então, é porque ele é justo. Alguém tinha que pagar essa dívida. Alguém tinha que saldar essa dívida. Alguém tinha que pagar isso. É uma conta alta. Por que a conta estava alta? Pecado demais. Por causa da desobediência do homem. Então homem nenhum conseguiria pagar. Então vem Jesus e se coloca no lugar do homem lá na madeira. E ele é cravado pés e mãos. E o sangue dele vai gotejando, vai pingando na terra. Como quem cada gota de sangue estivesse ecoando e dizendo: paga está a dívida. Tetelestai. Tudo está pago. Então foi a justiça de Deus que matou Jesus. E não apenas... Aliás, a justiça de Deus matou Jesus por causa do pecado da humanidade. Meus irmãos, caminhando para o final, vamos observar no versículo 17 do capítulo 1. Olha só, olha o versículo 17. Vamos repetir aqui o texto. Porque nele se descobre, no Evangelho, né, a justiça de Deus de fé em fé. Paulo está dizendo aqui, ó, no Evangelho de Cristo se revela, se descobre, se encontra a justiça de Deus de fé em fé. O que é isso, de fé em fé? Paulo estava dizendo que nós devemos crer no Filho de Deus todos os dias. Por isso que Paulo está dizendo de fé em fé. A nossa fé em Jesus Cristo, ela não pode estar condicionada ao dia, às circunstâncias, ao período que nós estamos atravessando. Todo o tempo. Hoje quarta-feira, eu creio em Jesus. Eu levanto do meu leito acreditando em Jesus, confiando na obra que ele realizou na cruz para me salvar. Eu tenho fé que ele é o meu Salvador. Eu tenho fé que ele nasceu da Virgem Maria. Tenho fé que ele realizou seu ministério poderoso, curou muitos enfermos. Eu tenho fé que ele foi julgado, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu tenho fé que ele subiu ao Pai. Eu tenho fé que ele está sentado à destra de Deus Pai. Eu tenho fé que ele é o meu Salvador. Por causa dele eu fui justificado, eu sou salvo. Quarta-feira. Na quinta-feira eu levanto declarando a mesma coisa. Na sexta-feira pela manhã eu acordo e eu falo a mesma coisa. Sábado, domingo, segunda, terça e assim por diante. Não importa o dia, não importa o momento que você está passando. Se é um momento de alegria, se é um momento de dor. Nada pode tirar dos nossos corações a fé no nosso Salvador. Por isso que Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É preciso crer para ser salvo.
Ah, pastor, então eu participo também, né, nesse projeto de salvação, porque eu preciso crer. Participa, não. Não há nenhum mérito humano. Colocar qualquer participação humana no evangelho de Cristo é contaminar o evangelho de Cristo. Não há nenhuma participação humana. Não, eu participo. Mas participa como? Porque eu tenho que crer. Você só crê porque Deus te dá. Pois a palavra de Deus diz assim, ó. Porque sois salvos, pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé é Deus que dá. Você não tem fé porque você é poderosa, você é o super-homem, você é forte, você é aroeira, né? Você é madeira que pica-pau não bica. Não, você só tem fé porque é Deus que te dá. Se ele não desse, você não teria fé. Então não vem com esse negócio, a salvação ela é meritória, eu também participo. Não tem participação nenhuma, não há um justo sequer. Ninguém pode salvar a si mesmo, por isso que Cristo veio. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, de fé em fé. Ou seja, nós precisamos crer em Cristo Jesus todos os dias. Sabe por quê? Porque, irmãos, tem dias maus. E os dias maus é para provar a fé de crente. Tem dias de lágrimas, tem dias de perseguição, tem dias de afronta, tem dias que a ferida se abre, tem dias de sofrimento, tem dias de angústia, tem dias que levamos pedradas. Por isso que Paulo está dizendo, é todos os dias, é crer em Deus no deserto, é crer em Deus no oásis, é crer em Cristo quando seus pés estão sadios, é crer em Cristo quando seus pés também estão sangrando, é crer em Cristo quando você pisa na grama, é crer em Cristo também quando você pisa nos espinhos. De fé em fé, nunca deixar que nada tome a nossa fé, assalte a nossa fé, que possamos crer para sempre, em todo tempo, Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meus amados, mas o justo viverá da fé. E eu estou encerrando aqui, esse rodapé aqui, ó. Mas o justo viverá da fé. Por que Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele usa esse termo aqui? Ele traz isso. Mas o justo viverá da fé. Ou seja, irmãos, a humanidade, por causa dos seus pecados, ela perecerá pela força da ira e do juízo de Deus. O pecador, ele vai perecer pela força da ira e do juízo de Deus, porque Deus é justo. Porém, quem crer vai viver isso. Porque o justo, que justo é esse? É aquele que, uma vez, por causa dos seus pecados, já estava sobre ele a sentença de morte. Mas ele creu que Jesus morreu na cruz para salvá-lo. Ele creu no sacrifício expiatório de Cristo lá na cruz. Então Jesus Cristo justifica ele. Ele é justo. Irmãos, ainda que o pecado queira nos condenar, ainda que o pecado queira nos sentenciar à morte, Jesus Cristo venceu o pecado por nós na cruz do Calvário. Portanto, quando Paulo está dizendo o justo viverá pela fé, é porque muitos vão morrer, vão ser condenados. Isto aqui é a morte eterna. E o que é a morte eterna? É o afastamento para sempre de Deus.
Essa é a pior morte, irmãos. Não é essa que deixa a gente destruído quando ela nos subtrai entes queridos, amigos, pessoas que amamos. Essa morte é ruim, mas não é a pior. A pior é a morte eterna. É o afastamento para sempre de Deus. Essa é a pior morte. Então, por causa do pecado, o pecador está condenado à morte. Mas por quê? Se ele crê em Jesus Cristo, ele é justificado. Então, se ele é justificado, ele é justo. Por Cristo Jesus. Por seu sangue na cruz. Então, esse vai viver. Porque ele crê em Jesus Cristo. É poderoso isso. Mas o justo viverá da fé. O pecado não vai nos matar. Nós fomos tirados da mira da ira de Deus. A ira de Deus iria te destruir. Mas você foi justificado por Cristo. Então você não vai morrer. Porque o justificado por Cristo viverá por crer em Cristo. O justo viverá pela fé. A morte eterna não vai nos tocar, irmão. A morte eterna não fará parte da nossa vida. A morte eterna não vai te aglutinar. Porque você foi tomado pelo Evangelho poderoso, salvador, transformador de Cristo Jesus. Olha Atos 16, 31. Atos 16, 31. Olha lá. Vamos ler juntos. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás o quê? Salvo. Ele mais quem? Tu e a tua casa. Esse fato aqui aconteceu quando Paulo estava lá. Ele teve a visão, atravessou a Macedônia. E Deus usou Paulo e Silas com poder e graça. A moça que tinha espírito de adivinhação, a Lídia, ela foi liberta. Ela era escrava dos espíritos e dos senhores dela. E os senhores não lucrando mais, porque ela não adivinhava mais. Ela foi liberta. Mandaram encerrar Paulo e Silas na prisão, não foi? E aí, numa certa noite, está lá Paulo e Silas. Prenderam os pés de Silas e mãos. Os pés e mãos de Paulo e Silas. Mas não prenderam o coração de Paulo e Silas. À meia-noite, num certo dia, eles estavam cantando assim, ó. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Ou então estava cantando, eu sou livre, nada além do sangue. Aconteceu um fenômeno que aquele cárcere começou a tremer, aconteceu um terremoto ali, e a prisão de todos foram abertas, portas e prisões, cadeias caíram no chão. Aí o carcereiro, responsável por cuidar, ele ficou desesperado, ele queria tirar a vida dele. Por quê? O seu superior ia dizer, você foi negligente, você dormiu, por isso que eles fugiram. Ele não ia acreditar, aconteceu um terremoto e abriu todas as prisões. Não, que abriu prisão? Você foi lá e dormiu e alguém conseguiu subtrair a chave e foi abrir as prisões. Então você vai morrer. Então o carcereiro ia tirar sua própria vida. Aí Paulo falou assim, não faça isso. Não tire a sua vida, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Aí ele perguntou, o que eu vou fazer? Aí Paulo disse, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele creu, ele foi batizado ali mesmo. E toda a casa dele também foi alcançada por esse evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós estamos concluindo aqui, irmãos? O que nós estamos concluindo? Que o justo viverá. O carcereiro ia morrer. Mas Paulo falou com ele assim,
Crê em Jesus Cristo que você vai viver. Amém? Isso quer dizer que você pode viver do jeito que quiser, mas se você crê em Cristo, você será salvo? Ah, pastor, então se eu crer em Cristo, eu posso adulterar, posso prostituir, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso fazer tudo, pastor. Não, não. Ah, mas eu creio em Cristo, o diabo também crê em Cristo, ele está salvo? Não tem a expressão lá, ele conhece, estremece, mas não obedece? O diabo também crê. Mas nem por causa disso ele está salvo. Então não fique pensando, porque, pastor, que notícia boa que o senhor me deu, que porque eu creio em Cristo, agora eu estou salvo, então eu vou fazer o que eu quiser, porque eu já estou salvo. Olha pro dedinho aqui, ó. Não. Não por quê, pastor? Porque nós estamos falando da fé salvadora, da fé salvífica, a fé que salva. Ela também recebe outro nome. A fé salvífica, a fé salvadora, é a fé, né, que nos faz crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ela é a fé salvífica, a fé salvadora, e ela recebe outro nome, a fé obediente. Para terminar, Romanos 1,15. Romanos 1,15. É o último versículo. A fé obediente, olha lá, ó. Romanos 1,15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Romanos 1,15. 1,5, perdão. Romanos 1,5. Olha lá, ó. Pelo qual recebemos graça e apostolado para o quê? A obediência da fé. Paulo está dizendo assim, ó, eu recebi graça e recebi apostolado para a obediência da fé. Então, crer em Jesus é obedecer ele. Quem crê em Jesus, obedece ele. Então, se você obedece Jesus, você é salvo. Tá vendo? Fé salvífica, fé salvadora e fé obediente. Portanto, não é porque você crê em Jesus que você pode sair aí pecando, vivendo à torta e à direita. Não, você precisa ter a fé obediente. Sendo assim, irmãos, se você crê em Jesus Cristo, você irá obedecê-lo. Por isso, você é salvo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar sobre os pés, orando, agradecendo a Deus por esse tempo. E quarta-feira que vem você tem um encontro marcado com essa série. Não fique em casa, não. Vamos estudar juntos a Epístola aos Romanos. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta palavra, por mais esse tempo. Como é bom recebermos esta luz